Olá, amigos e seguidores do canal. Bem-vindos a mais um sábado do Lovecraft. Hoje, 29 de abril, nós vamos iniciar a nossa caminhada por 1923. Essa é a primeira obra de 23, ela só ficou concluída mesmo em setembro e publicada lá em 1924, na Weird Tales já, direto. É um conto que eu gosto muito, considero ele perfeito, não vejo defeito algum nesse conto. Ele é um dos contos favoritos do próprio Lovecraft. Ele gostava muito dessa narrativa aí. Não é mito Cthulhu de forma alguma. Ele é um conto, podemos chamar de gótico. Vocês vão lembrar daquilo que a gente comentou em postagem anterior sobre o uso da expressão gótico, né? Tem desde o uso correto mais amplo que envolve o povo godo e uma série de decorrências desse povo bárbaro, a arquitetura gótica, aí o sentido vai se restringindo à literatura gótica, até o triste uso totalmente inadequado e fora de contexto a que se dá hoje em dia para a expressão gótico. Virou meio que é sinônimo de dark ou de sombrio, sei lá. É claro que a literatura gótica tem essas características, né, de ser sombria de fato. Mas então esse conto, e aí começa a ser carimbo, para mim não tem muita importância, mas se classifica essa obra aí do Lovecraft como gótica, e daí decorre que dizem que ela lembra o Edgar Allan Poe, seria inspirado no Edgar Allan Poe. Eu já discordo totalmente. O que dá para concordar é que ambos escreviam histórias góticas, o Poe e o Lovecraft, e nada mais. Agora, o Edgar Allan Poe é um dos grandes mestres da literatura gótica. Porém, o gótico em literatura já vem bem antes do próprio Poe, né? Vocês não vão ver grande semelhança entre nada que lembre o Edgar Allan Poe no conto esse Ratos nas Paredes. Mas que é gótico é pela definição técnica que se dá para gótico. Não acho isso muito relevante. Quando se trata de Lovecraft, ou na literatura em geral, o bacana é você degustar aquela obra de arte, sem grandes preocupações burocráticas, porque esse tipo de classificar por estilo, para mim, é um procedimento de natureza burocrática, não agrega nada. O bacana do Lovecraft é você degustar o ritmo típico do cara, as palavras, o jeito que ele constrói aos poucos o ambiente de horror, vai conduzindo o leitor numa caminhada assim para chegar naquele horror. Eu acho isso muito bacana nele. Ele é um mestre desse tipo de escrita, né? A gente observa até para esse próprio conto muita crítica negativa, assim, muita não, né? Uma ou outra crítica negativa que fala: não me assustei nada, não sei o que a pessoa está esperando. Talvez o tipo de horror mais comum dos tempos atuais, é zumbi que come cérebro, cabeça que rola, sangue a dar com pau. Isso começou nos anos 60 com o cinema gore, né, nos Estados Unidos, e isso foi virando meio que um padrão. Então, quando o cara se defronta com uma obra de horror mais psicológico, não é exatamente o caso, porque essa história não é exatamente de horror psicológico, mas também não é de horror estomacal, como eu costumo chamar. Aí estranha, não fiquei assustado. Bom, esse negócio de ficar assustado, como o próprio Lovecraft diz, cada um tem seus horrores, né? E quanto mais diáfana for a história, melhor, mais efeito de medo causa, porque você vai mentalmente, psicologicamente, subliminarmente, você vai encaixando os teus horrores naqueles espaços que o autor deixa. Mas isso aí requer um talento, né, para escrever, não é tão comum assim. Mas muito bem, então o Ratos nas Paredes tem toda essa característica técnica, esse sabor, esse som do Lovecraft. E é um conto, por isso que eu digo que ele é tecnicamente para mim perfeito. Ele traz novamente muito daquela coisa que o Lovecraft coloca em vários outros contos dele, é a ancestralidade misteriosa,
e que tem coisa que se mexeu no passado que não era para mexer, tem segredos incríveis lá nas propriedades abandonadas. Isso é recorrente, isso acontece em muitas histórias dele. Tem sempre aquele cara que é meio tipo um alter ego dele, né? Que está em busca da ancestralidade dele, aí vai lá recuperar aquela propriedade. Isso aconteceu, porque eu me lembro, tem muitos, que eu me lembro assim só de sopetão lá no Pântano Lunar, por exemplo, é exatamente o que acontece. O cara vai lá, volta lá para a Irlanda para restaurar uma propriedade ancestral. Nesse conto é diferente, a história é totalmente diferente, mas tem esse modus operandi aí semelhante. Que mais? É passado na Inglaterra, num local fictício, que é Exham, o priorado de Exham. Exham não existe na realidade, não adianta procurar no mapa. E gerou inclusive algumas histórias de alguns autores pegaram e ambientaram. Isso é comum na obra do Lovecraft, né? Aconteceu muito. A coisa já era escrita assim para ser compartilhada mesmo. E teve algumas 2 ou 3 histórias posteriores que são uma espécie de sequela, ou sequência desse conto aí do H.P. Lovecraft, que depois inclusive veio a ser meio que arrumado para constituir um ciclo Exham. Nada muito relevante. É uma coisa, é apenas arrumar numa pastinha com carimbinho Exham, porque se passou em Exham. O Lovecraft criou esse local fictício para rolar a história dele, né? Essa Ratos nas Paredes. O que mais que eu poderia dizer? Já comentei, na minha opinião, o principal destaque da história, que é essa técnica de construir um horror de forma progressiva que vai te... Se você faz o teu papel de leitor de história de terror, que é mergulhar naquele ambiente, ler, não ficar só preocupado, qual é a história, né? É ir acompanhando a narrativa e mergulhando nela, aquela dupla fonte de horror vai se juntando até te levar ao horror final. É um final bastante impressionante, impactante mesmo, é bem bacana. Lida com um conceito, é um conceito em latino, né? Que lá do tempo do Império Romano é a tal da, como é que chama mesmo? Da nação, né? Damnatio Memoriae. É a danação pela memória, ou seja, o cara, qualquer semelhança com lacração é mera coincidência. O sujeito, ele vai deixar de ter existido. Ele é punido ele vai desaparecer da existência por falta de referências, né? De menções. Esse é o que eu poderia chamar assim o rótulo desse conto aí. É essa expressão latina damnatio memoriae. Bem, é isso que eu tinha para falar para vocês do Ratos nas Paredes. Podem se preparar para um baita de um conto de terror super legal. É um dos pontos altos da obra do Lovecraft, né? Fora do Cthulhu, ele acabou ficando muito lembrado pelas obras do ciclo do mito Cthulhu, mas os Ratos nas Paredes, ele é tão bom que ele, mesmo com a concorrência do grande Cthulhu, ele é lembrado até hoje, é bastante famosa essa obra. Vocês perceberam que eu ia mencionando Ratos no Cemitério, né? Eu não vou deixar de comentar aqui. Hoje eu li num comentário de manhã cedo, comentário lá nos avisos da comunidade. Quando aparece o aviso, teve um seguidor que botou lá um comentário sobre que o nome do conto, sim, né, não, nada mais, lembrava ele um conto que ele tinha lido com temática ratos. Ele não lembrava direito o autor, nem qual era exatamente o nome do conto, mas aí meio que descreveu lá a história. É o Ratos do Cemitério, do Henry Kuttner, que eu narrei aqui no canal. Vou botar até o link para quem quiser relembrar. De fato é um baita de um conto sobre rato. Não tem nada muito a ver com o Ratos nas Paredes,
mas foi um conto que me apavorou na infância. Um dos meus primeiros contos de horror que eu li foi esse Ratos no Cemitério. Deus do céu, é horrível. É horrível assim ou seja, é maravilhoso, é um ótimo de um conto. Vale a pena dar um pulinho fora do Lovecraft, não vai ficar chateado. Sair lá e dar uma olhada, né, aqui no link que eu coloquei do Ratos no Cemitério, Henry Kuttner. É isso aí. Vamos aos nossos narradores convidados que vão apresentar aqui essa grande obra do mestre Lovecraft. Na próxima semana, uma especial de uma postagem de interlúdios de terror, que já teve gente que comentou, acertou qual seria, né? Na postagem passada que eu postei agora do Donald Van Drey, o Olho e o Dedo, eu deixo lá meio no fim da postagem, dá um pulinho lá para vocês olharem, né? Tá aqui o link, que para vocês descobrirem qual vai ser. É fácil, né? É fácil. É um enorme de um autor de horror que inspirou o Lovecraft bastante. Eu comento lá na postagem do Donald Van Drey. Abração para todo mundo, saudações, fiquem bem. Não percam na próxima quarta-feira esse interlúdio de horror, vai dar o que falar. Um abraço a todo mundo e curtam aqui, claro, o Ratos nas Paredes do nosso mestre Lovecraft. Boa noite. Os Ratos nas Paredes, H.P. Lovecraft, 1923. Em 16 de julho de 1923, mudei-me para Exham Prairie, depois que o último trabalhador concluiu seus labores. A restauração havia sido uma tarefa estupenda, pois pouco restara do edifício além de ruínas que mais lembravam uma carapaça. No entanto, como ela havia sido a sede dos meus ancestrais, não deixei que as despesas me detivessem. O lugar não era habitado desde o reinado de James I, quando uma tragédia de natureza intensamente horrenda, embora totalmente inexplicável, eliminou o proprietário, 5 de seus filhos e vários criados, e expulsou sob uma nuvem de suspeita e terror o terceiro filho, meu ancestral em linhagem direta e único sobrevivente da odiada estirpe. Com este único herdeiro denunciado como assassino, a propriedade passou às mãos da coroa, sem que o acusado fizesse qualquer tentativa de eximir-se ou reconquistar suas posses. Abalado por algum horror maior que o da consciência ou o da lei, e expressando unicamente um desejo febril de excluir o antigo edifício de sua visão e de sua memória, Walter de la Poer, 11º barão de Exham, fugiu para a Virgínia, e lá fundou a família que no século seguinte tornou-se conhecida como de la Poer. Exham Prairie havia permanecido inabitada, embora mais tarde fosse anexada às propriedades da família Norris e muito estudada por sua peculiar arquitetura eclética. Uma arquitetura que envolve torres góticas, baseadas sobre uma subestrutura saxônica ou românica, cujas fundações por vezes eram de uma ordem ainda anterior, ou uma mistura de ordens, latina ou mesmo druídica ou galesa nativa, se as lendas dizem a verdade. Essas fundações eram algo muito singular, amalgamadas por um lado com o calcário sólido do precipício, de cuja beirada o priorado contemplava um vale desolado 5 quilômetros a oeste da vila de Anchester. Arquitetos e antiquários adoravam examinar essa estranha relíquia de séculos esquecidos, mas o povo da região a odiava. Haviam-na odiado centenas de anos antes, quando meus ancestrais viviam ali, e odeiam-na agora, com o musgo e bolor do abandono crescendo sobre ela. Não fazia nem um dia que eu estava em Anchester quando soube que descendia de uma casa amaldiçoada. E esta semana os trabalhadores explodiram Exham Prairie, e estão atarefados obliterando os vestígios de suas fundações. As estatísticas brutas sobre a minha ancestralidade eu sempre havia conhecido, juntamente com o fato de que meu primeiro antepassado americano havia chegado às colônias sob uma estranha nebulosidade. Sobre os detalhes, porém, haviam-me mantido sempre em total ignorância, devido à política de reticência sempre mantida pelos de la Poer. Ao contrário dos nossos vizinhos fazendeiros, nós raramente nos vangloriávamos de ancestrais cruzados ou de outros heróis medievais ou renascentistas. Tampouco havia qualquer tipo de tradição a ser transmitida, exceto no que poderia estar registrado no envelope lacrado que antes da Guerra Civil todo patriarca rural legava ao seu primogênito para ser aberto postumamente. As glórias que acalentávamos eram aquelas conquistadas desde a migração,
Glórias de uma linhagem orgulhosa e honrada, ainda que um tanto reservada e antissocial, da Virgínia. Durante a guerra, nossas fortunas se extinguiram e toda a nossa existência mudou em decorrência do incêndio de Carfax, nosso lar às margens do James. Meu avô, avançado em anos, havia perecido nesse ultraje incendiário, e com ele o envelope que nos ligava ao passado. Ainda hoje consigo me recordar daquela conflagração, pois eu a presenciei com a idade de 7 anos, entre soldados da Federação gritando, mulheres berrando e negros uivando e rezando. Meu pai estava no exército, defendendo Richmond, e após muitas formalidades, minha mãe e eu fomos transportados através das linhas para nos juntarmos a ele. Quando a guerra acabou, todos nos mudamos para o norte, de onde minha mãe viera. E eu cresci até me tornar um homem, atingir a meia-idade e a máxima abastança como um estólido Yankee. Nem meu pai, nem eu jamais soubemos o que o nosso envelope hereditário continha, e quando eu emergi na cinzenta vida comercial de Massachusetts, perdi todo o interesse nos mistérios que evidentemente nos espreitavam da minha árvore genealógica. Tivesse eu suspeitado da natureza deles, com que satisfação teria deixado Exham Prairie ao musgo, aos morcegos e às teias de aranha. Meu pai morreu em 1904, mas sem deixar qualquer mensagem para mim ou meu único filho, Alfred, um menino órfão de mãe com 10 anos de idade. Foi esse rapaz que reverteu a ordem da informação familiar, pois embora eu pudesse oferecer-lhe apenas conjecturas galhofeiras sobre o passado, ele me escreveu sobre certas lendas ancestrais, muito interessantes, quando a última guerra o levou à Inglaterra, em 1917, como oficial de aviação. Aparentemente, os Delaporte tinham uma história pitoresca e talvez sinistra, pois um amigo de meu filho, o capitão Edward Norris, da Royal Flying Corps, morou perto da sede original da família, em Anchester, e relatou algumas superstições de camponeses, cuja brutalidade e inverossimilhança poucos romancistas poderiam igualar. O próprio Norris, é claro, não as levava a sério, mas elas divertiram meu filho e forneceram um bom material para as cartas que ele endereçou a mim. Foram essas lendas que definitivamente voltaram minha atenção para a minha herança transatlântica e me levaram a resolver comprar e restaurar a sede familiar que Norris mostrou a Alfred em sua pitoresca desolação, e ofereceu-se a conseguir para ele um valor surpreendentemente razoável, uma vez que seu tio era o então proprietário. Comprei Exham Prairie em 1918, mas fui quase imediatamente distraído dos meus planos de restauração pelo retorno do meu filho, como um mutilado inválido. Durante os 2 anos que ele sobreviveu, eu não pensei em nada além dos seus cuidados, chegando mesmo a deixar meus negócios sob a direção de sócios. Em 1921, quando me vi enlutado e sem propósitos, um industrial aposentado que já não era jovem, resolvi entreter meus anos restantes com a nova propriedade. Ao visitar Anchester em dezembro, fui entretido pelo capitão Norris, um jovem roliço e afável que havia querido muito bem ao meu filho, e garanti seu auxílio em reunir planos e histórias para guiar a futura restauração. Exham Prairie em si eu via sem emoção, uma mistura de sinuosas ruínas medievais cobertas de líquen e cravejadas de ninhos de gralha, empoleirada perigosamente sobre um precipício e destituída de assoalhos e outras dependências internas, salvo as paredes de pedra das torres separadas. À medida que eu gradualmente recuperava a imagem do edifício como havia sido quando meu ancestral o deixou, mais de 3 séculos antes, comecei a contratar operários para a reconstrução. Em todas as circunstâncias, fui forçado a procurar fora das imediações da localidade, pois os aldeões de Anchester tinham um medo e um ódio quase inacreditáveis do lugar. Esse sentimento era tão grande que foi por vezes comunicado aos trabalhadores de fora, causando numerosas deserções, ao passo que seu âmbito parecia incluir tanto o priorado quanto sua antiga família. Meu filho havia me contado que foi um pouco evitado durante suas visitas por ser um Delapoer, e eu então me vi sutilmente posto em ostracismo por razão semelhante, até convencer os camponeses do pouco que sabia sobre minha herança. Mesmo assim, eles tinham um desapreço carrancudo em relação a mim, de modo que tive de coletar a maior parte das tradições da vila valendo-me da mediação de Norris. O que as pessoas não podiam esquecer, talvez, era o fato de que eu viera para restaurar um símbolo tão abominável para eles, pois, racionalmente ou não, viam Exham Prairie como nada mais que um lugar assombrado por demônios e lobisomens. Reunindo as histórias que Norris coletava para mim
e suplementando-as com as narrativas de vários estudiosos que haviam pesquisado as ruínas, deduzi que Hexham Priory erguia-se no local de um templo pré-histórico, alguma coisa druídica ou pré-druídica que devia ter sido contemporâneo de Stonehenge. Que ritos indescritíveis haviam sido celebrados ali, poucos duvidavam. E existiam desagradáveis narrativas sobre a transferência desses ritos ao culto de Cibele, que os romanos haviam introduzido. Inscrições ainda visíveis no porão inferior traziam letras inconfundíveis, como Div, Ops, Magna, Mat. Sinais da Magna Mater, cujo culto sombrio foi um dia inutilmente proibido aos cidadãos romanos. Anchester havia sido o quartel da Terceira Legião Augustana, como muitos indícios atestam, e dizia-se que o templo de Cibele era esplêndido e povoado de adoradores que executavam cerimônias inomináveis sob o comando de um sacerdote frígio. Histórias acrescentavam que o declínio da antiga religião não encerrou as orgias do templo, e que os sacerdotes sobreviveram na nova fé sem mudanças reais. Dizia-se, do mesmo modo, que os ritos não desapareceram com o poder romano, e que certos indivíduos entre os saxônios contribuíram ao que restou do templo, e deram-lhe o contorno essencial que ele subsequentemente preservou, tornando-o o centro de um culto temido ao longo de meia heptarquia. Por volta de 1000 d.C., o lugar é mencionado numa crônica como a pedra fundamental de um priorado, que abrigou uma estranha e poderosa ordem monástica, e rodeado por extensos jardins que não necessitavam de muros para excluir uma população assustadiça. Ele nunca foi destruído pelos dinamarqueses, embora durante a conquista nórdica deva ter passado por um tremendo declínio, uma vez que não houve impedimento quando Henrique III cedeu o local ao meu ancestral, Gilbert de la Poer, primeiro barão de Hexham, em 1261. Sobre a minha família não há, antes dessa data, nenhum registro desfavorável, mas algo estranho deve ter acontecido nessa época. Em certa crônica de 1307, há referência a um de la Poer como amaldiçoado por Deus, enquanto as lendas dos aldeões não têm nada além de maldades e medo insano a contar sobre o castelo que foi erigido sobre as fundações do velho templo e priorado. As histórias que se contavam em volta do fogo eram da mais pavorosa natureza, tornadas ainda mais sinistras por sua reticência temerosa e obscuridade evasiva. Elas representam meus ancestrais como uma raça de demônios hereditários, diante dos quais Guy de Retz e o Marquês de Sade pareceriam os mais rematados amadores, e sugerem aos sussurros a responsabilidade deles pelo desaparecimento ocasional de aldeões ao longo de várias gerações. Os piores personagens, aparentemente, foram os barões e seus herdeiros diretos. Pelo menos a maior parte dos sussurros referia-se a eles. Se tivesse inclinações mais salutares, dizia-se, um herdeiro logo morreria misteriosamente para abrir caminho a outro descendente mais típico. Parecia haver um culto secreto na família, presidido pelo líder da casa, e às vezes restrito a poucos membros. Temperamento, mais do que a ancestralidade, era evidentemente a base desse culto, pois a ele foram admitidos vários que entraram na família pelo casamento. Lady Margaret Trevor, de Cornwall, esposa de Godfrey, o segundo filho do quinto barão, tornou-se um motivo predominante de angústia para as crianças de todo o território e a heroína demoníaca de uma balada particularmente horrível e que até hoje não se extinguiu, perto da fronteira com Gales. Preservada nas canções populares também, embora não ilustre o mesmo aspecto, há a horrível história de Lady Mary de la Poer, que pouco depois de seu casamento com o conde de Shrewsfield, foi morta por ele e sua mãe, e ambos os assassinos foram absolvidos e abençoados pelo padre a quem confessaram o que não ousavam repetir para o mundo. Esses mitos e baladas, por mais típicos que fossem da crua superstição, causaram-me grande repulsa. A persistência deles e sua aplicação a uma linhagem tão longa dos meus ancestrais era especialmente importuna, ao passo que as imputações de hábitos monstruosos se demonstrou uma desagradável reminiscência do único escândalo conhecido dos meus antepassados imediatos, o caso do meu primo, o jovem Randolph de la Pore, de Carfax, que se misturou aos negros e tornou-se um sacerdote voodoo após retornar da Guerra do México. Fiquei muito menos perturbado pelas histórias mais vagas de lamentações e uivos no vale estéril e ventoso sobre o rochedo calcário, do fedor de cemitério após as chuvas de primavera,
da branca e rastejante coisa aos guinchos que o cavalo de Sir John Clave pisoteou certa noite em um campo deserto, e do criado que enlouqueceu com o que viu no priorado em plena luz do dia. Essas coisas pertenciam à tradição espectral comezinha, e eu era na época um cético declarado. As narrativas sobre camponeses desaparecidos eram menos propícias a serem desprezadas, embora não especialmente significativas em vista dos costumes medievais. A curiosidade indiscreta significava a morte, e mais de uma cabeça decepada havia sido exposta publicamente nos bastiões, hoje esfacelados, que circundam Hexham Priory. Algumas das histórias eram extraordinariamente pitorescas e fizeram-me desejar ter aprendido mais sobre mitologia comparada na minha juventude. Havia, por exemplo, a crença de que uma legião de demônios com asas de morcego promovia um sabás de feiticeiras todas as noites no priorado, uma legião cuja manutenção poderia explicar a desproporcional abundância de hortaliças rústicas colhidas nos vastos jardins. E, com mais vividez do que tudo mais, havia a dramática epopeia dos ratos, o exército galopante de pragas obscenas que irrompera do castelo 3 meses após a tragédia que o condenou à desolação. O magérrimo, imundo e voraz exército que varrera inteiramente seus arredores e devorará aves, gatos, cães, porcos, carneiros e até mesmo 2 infortunados seres humanos antes que sua fúria arrefecesse. Em torno desse inesquecível exército de roedores gira todo um ciclo distinto de mitos, pois ele se espalhou pelos lares da vila e trouxe maldições e horrores na sua trilha. Foi esse o folclore que me atacou enquanto eu levava até a completude, com uma obstinação senil, o trabalho de restaurar o lar dos meus ancestrais. Não se deve imaginar nem por um momento que essas histórias tivessem formado o meu principal ambiente psicológico. Pelo contrário, fui constantemente exaltado e encorajado pelo Capitão Norris e os antiquários que me circundavam e auxiliavam. Quando a tarefa foi cumprida, mais de 2 anos após o seu início, vi os grandiosos salões, paredes lambrizadas, tetos abobadados, janelas com mainéis e escadarias amplas, com um orgulho que compensou com plenitude as prodigiosas despesas da restauração. Cada atributo da Idade Média foi habilidosamente reproduzido, e as partes novas combinaram-se perfeitamente às paredes e fundações originais. A sede dos meus ancestrais estava completa, e eu estava ansioso para finalmente redimir a fama local da linhagem que terminava em mim. Iria residir ali permanentemente e provar que um Delapoer, pois eu havia adotado novamente a escrita original do nome, não precisava ser um demônio. Meu conforto foi, talvez, aumentado pelo fato de que, embora Hexham Priory fosse configurado em estilo medieval, seu interior era na verdade inteiramente novo e livre de velhas pragas, e do mesmo modo, de velhos fantasmas. Como eu disse, mudei-me no dia 16 de julho de 1923. Minha família consistia de 7 criados e 9 gatos, espécie essa última pela qual sou particularmente apegado. Meu gato mais velho, Niggerman, tinha 7 anos de idade e viera comigo de meu lar em Bolton, Massachusetts. Os outros eu havia acumulado enquanto morava com a família do Capitão Norris durante a restauração do priorado. Por 5 dias, nossa rotina transcorreu com a mais extrema placidez, e meu tempo era empregado em sua maior parte na compilação de antigos dados familiares. Havia então obtido alguns registros muito circunstanciais da tragédia final e da fuga de Walter Delapoer, que julguei serem o conteúdo provável do documento hereditário perdido no incêndio de Carfax. Aparentemente, meu ancestral foi acusado com muitos fundamentos de ter matado todos os outros membros de sua casa familiar, exceto 4 criados cúmplices, durante o sono, cerca de 2 semanas depois de uma chocante descoberta que modificou inteiramente a sua conduta, mas que, exceto por insinuações, ele não expôs a ninguém, salvo talvez os 4 criados que o assistiam e posteriormente fugiram para além do alcance. Esse massacre deliberado, que incluiu um pai, 3 irmãos e 2 irmãs, foi amplamente perdoado pelos aldeões, e tratado com tanta liberalidade pela lei que seu perpetrador escapou respeitado, incólume e sem disfarce para Virgínia. O sentimento geral, que se comunicava à boca pequena, era de que ele havia expurgado aquela terra de uma maldição imemorial,
que descoberta motivara um ato tão terrível eu mal conseguiria sequer conjecturar. Walter Delapoer devia ter conhecido durante anos os casos sinistros sobre sua família, de forma que esse material não poderia ter lhe provocado qualquer impulso de momento. Teria ele então testemunhado algum assombroso rito antigo ou topado com algum símbolo atemorizante e revelador no priorado ou suas vizinhanças? Ele tinha a reputação de ser um jovem tímido e gentil na Inglaterra. Em Virgínia, parecia nem tanto duro ou amargo quanto atormentado e apreensivo. Há referências a ele no diário de outro cavalheiro aventureiro, Francis Harley de Bellevue, como um homem de justiça, honra e delicadeza inigualáveis. Em 22 de julho, aconteceu o primeiro acidente que, embora desprezado com leviandade na época, assumiu um significado sobrenatural em relação a eventos posteriores. Foi simples a ponto de se tornar quase negligenciável, e não seria possível tê-lo notado sob as circunstâncias de então, pois é necessário lembrar que, uma vez que eu estava em um edifício praticamente fresco e novo, exceto pelas paredes, e cercado por um quadro bem equilibrado de servidores, a apreensão teria sido absurda a despeito do local. O que eu posteriormente me recordei foi meramente isto, que meu velho gato preto, cujo humor eu conhecia tão bem, estava indubitavelmente alerta e ansioso a um extremo inteiramente em desacordo com seu caráter natural. Ele perambulava de quarto em quarto, impaciente e perturbado, e farejava constantemente as paredes que formavam parte da velha estrutura gótica. Eu tenho consciência do quanto isso parece banal, como o inevitável cão das histórias de fantasmas, que sempre rosna antes que seu dono veja a figura amortalhada. No entanto, não posso suprimi-lo com consistência. No dia seguinte, um criado reclamou da agitação de todos os gatos da casa. Ele me procurou em meu estúdio, uma imponente sala na ala oeste do segundo andar, com arcadas ogivais, painéis trabalhados em carvalho escuro e uma janela gótica tripla, com vista para os penhascos de calcário e o vale desolado. E no instante mesmo em que ele falou, eu vi o vulto de azeviche de Niggerman esgueirar-se ao longo da parede oeste e arranhar os painéis novos que revestiam a pedra antiga. Disse ao homem que deveria ser algum odor ou emanação singular da velha cantaria, imperceptível aos sentidos humanos, mas capaz de afetar os órgãos delicados dos gatos, até mesmo através do madeiramento recente. Nisso eu verdadeiramente acreditava, e quando o sujeito sugeriu a presença de camundongos ou ratos, mencionei que ali não havia ratos fazia 300 anos, e que até mesmo os camundongos silvestres dos campos circundantes dificilmente poderiam ser encontrados naquelas paredes altas, para onde nunca se soube que tivessem se desgarrado. Naquela tarde, eu liguei para o capitão Norris, e ele me assegurou que seria inteiramente inacreditável que camundongos do campo infestassem o priorado de um modo tão súbito e sem precedentes. Naquela noite, prescindindo como de costume de um pajem, retirei-me para o aposento da torre oeste que havia escolhido como meu, o qual poderia ser acessado a partir do estúdio por meio de uma escada de pedra e uma curta galeria, a primeira parcialmente antiga, a segunda inteiramente restaurada. Esse quarto era circular, muito alto e sem lambrizamento, sendo coberto de arrases que eu próprio havia escolhido em Londres. Ao ver que Niggerman estava comigo, fechei a pesada porta gótica e recolhi-me à claridade das lâmpadas elétricas, que tão habilmente simulavam velas, apagando por fim as luzes e afundando na cama com a armação ornamentada e dossel, tendo o venerável gato em seu lugar costumeiro entre meus pés. Não cerrei as cortinas e contemplei a estreita janela que dava para o norte, com a qual me defrontava. Havia um indício de aurora no céu, e os delicados ornatos da janela formaram uma agradável silhueta. Em algum momento eu devo ter caído tranquilamente no sono, pois recordo-me de uma distinta sensação de deixar estranhos sonhos quando o gato sobressaltou-se violentamente de sua plácida posição. Eu o vi na pálida claridade aurorial, com a cabeça tensionada para a frente, as patas dianteiras nos meus tornozelos e as posteriores esticadas para trás. Ele olhava intensamente para um ponto na parede, levemente a oeste da janela. Um ponto que aos meus olhos não tinha nada a diferenciá-lo, mas ao qual toda a minha atenção foi então dirigida.
e enquanto observava, sabia que Niggerman não estava excitado em vão. Se os arrases de fato se moveram, eu não sei dizer. Parece-me que sim, muito ligeiramente. Mas o que posso jurar é que por trás deles eu ouvi um baixo e distinto tropel, como que de ratos ou camundongos. Em um segundo, o gato saltou de corpo inteiro sobre o revestimento de tapeçaria, levando a seção atingida ao chão com o seu peso e expondo uma parede de pedra úmida e antiga, remendada aqui e ali pelos restauradores e desprovida de qualquer vestígio de roedores. Niggerman corria de um lado a outro junto àquela parte da parede, agarrando-se ao arraz caído e algumas vezes aparentemente tentando inserir uma pata entre a parede e o chão de carvalho. Não encontrou nada e depois de algum tempo retornou fatigado ao seu lugar entre os meus pés. Eu não me movera, mas não tornei a dormir naquela noite. Pela manhã eu questionei todos os criados e descobri que nenhum deles tinha notado nada em comum, exceto a cozinheira, que lembrou as ações de um gato que havia repousado no parapeito de sua janela. Esse gato havia berrado em alguma hora desconhecida da noite, acordando a cozinheira a tempo de vê-lo sair numa disparada decidida pela porta aberta escada abaixo. Eu cochilei até o meio-dia e à tarde visitei novamente o Capitão Norris, que ficou extraordinariamente interessado no que lhe contei. Os incidentes estranhos, tão insignificantes, porém tão curiosos, apelaram ao seu sentido de pitoresco e evocaram-lhe uma série de reminiscências do folclore fantasmagórico local. Ficamos genuinamente perplexos com a presença de ratos, e Norris me emprestou algumas ratoeiras e um pouco de verde Paris, que eu fiz com que os criados posicionassem em locais estratégicos quando retornei. Recolhi-me cedo, pois estava muito sonolento, mas fui atormentado por sonhos da mais horrível natureza. Parecia estar olhando de uma altura imensa para uma gruta obscura, com imundície até a altura dos joelhos, onde um demônio porqueiro de barbas brancas tangia com seu cajado um alfeire de bestas fúngicas e flácidas, cuja aparição inflou-me de inefável repulsa. Então, quando o porqueiro parou e sinalizou a conclusão de sua tarefa, um poderoso pulular de ratos choveu sobre o abismo pestilencial e se pôs a devorar igualmente bestas e homem. Fui abruptamente despertado dessa visão aterrorizante pelos movimentos de Niggerman, que estava dormindo como de hábito sobre os meus pés. Dessa vez, eu não tive de me questionar sobre a origem dos seus rosnados e silvos, e nem do medo que o fez cravar suas garras no meu tornozelo, alheio aos efeitos produzidos por elas, pois por todos os lados da câmara as paredes haviam criado vida, com um som nauseabundo, o pernicioso rastejar de vorazes e gigantescos ratos. Então não havia aurora para revelar o estado dos arrases, cujo segmento caído fora reposto, mas eu não estava assustado demais para acender a luz. Quando as lâmpadas lançaram sua radiância, eu vi um horrendo agitar por toda a tapeçaria, fazendo com que os desenhos um tanto peculiares executassem uma singular dança da morte. Esse movimento desapareceu quase instantaneamente, assim como seu som. Saltando para fora da cama, cutuquei o arraz com o longo cabo de um braseiro que estava largado por ali, e levantei uma ponta para ver o que havia por baixo. Não havia nada além da parede de pedra remendada, e até mesmo o gato perdera sua tensa percepção de presenças anormais. Quando examinei a ratoeira circular que havia sido colocada no quarto, encontrei todas as aberturas disparadas, embora não restassem traços do que havia sido capturado e depois fugira. Voltar a dormir estava fora de questão. Por isso, acendendo uma vela, abri a porta e saí para a galeria, em direção à escada do meu estúdio, com Niggerman seguindo junto aos meus calcanhares. Antes que tivéssemos alcançado os degraus de pedra, porém, o gato saiu em disparada à minha frente e desapareceu pelo antigo lance de escadas. Enquanto eu próprio descia os degraus, dei-me subitamente conta de sons na grande sala abaixo. Sons de uma natureza que não era possível confundir. As paredes forradas por painéis de carvalho estavam coalhadas de ratos, galopando e circulando, enquanto Niggerman corria de um lado a outro com a fúria de um caçador frustrado. Ao chegar ao final, acendi a luz, que dessa vez não fez com que o ruído cedesse. Os ratos continuaram seu motim, pisando com tamanha força e nitidez que eu pude finalmente atribuir aos seus movimentos uma direção definida. Aquelas criaturas, em quantidades aparentemente inesgotáveis,
estavam engajadas numa estupenda migração, de alturas inconcebíveis até alguma profundeza concebível ou inconcebivelmente abaixo. Então ouvi passos no corredor, e no momento seguinte 2 criados abriram a porta compacta. Eles estavam vasculhando a casa em busca de alguma fonte desconhecida de perturbação, que havia lançado todos os gatos em um pânico rosnante e feito com que mergulhassem precipitadamente por vários lances de escada, e fossem se agachar, aos uivos, diante da porta fechada do porão inferior. Perguntei-lhes se haviam escutado os ratos, mas a resposta deles foi negativa. E quando eu me virei para chamar a atenção deles para os sons nos painéis, dei-me conta de que o ruído havia cessado. Com os 2 homens, desci até a porta do porão inferior, mas descobri que os gatos já haviam se dispersado. Resolvi que mais tarde exploraria a cripta que havia abaixo, mas naquele momento simplesmente fiz uma ronda às armadilhas. Todas haviam sido disparadas, embora estivessem todas desocupadas. Após me certificar de que ninguém havia escutado os ratos exceto os felinos e eu, sentei-me no meu estúdio até amanhecer, pensando profundamente e recordando cada fragmento das lendas que havia desenterrado a respeito do edifício que habitava. Dormi um pouco pela manhã, recostado na única confortável poltrona de biblioteca que o meu projeto medieval de mobiliário não conseguiu banir. Mais tarde, telefonei para o Capitão Norris, que veio me ajudar a explorar o porão inferior. Absolutamente nada de inconveniente foi encontrado, embora não pudéssemos reprimir um calafrio por saber que aquela galeria havia sido construída por mãos romanas. Cada arcada baixa e pilar sólido era romano. Não a corruptela românica dos edifícios saxônicos, mas o classicismo severo e harmonioso da era dos Césares. De fato, as paredes estavam repletas de inscrições familiares aos antiquários que haviam repetidamente explorado o local. Coisas como Pater Getae Pro Temp Dona e El Praec Ves Pontifiatis. A referência a Atis me fez estremecer, pois eu lera Catulo e sabia algo sobre os ritos horríveis do deus oriental, cujo culto era tão misturado ao de Cibele. Norris e eu, à luz de lanternas, tentamos interpretar os estranhos e quase apagados desenhos em certos blocos, irregularmente retangulares, de pedra geralmente empregados à guisa de altares, mas não conseguimos extrair nada deles. Lembramo-nos de que um dos padrões, uma espécie de sol raiado, era usado por estudantes a fim de indicar uma origem não romana, o que sugeria que aqueles altares haviam simplesmente sido adotados pelos sacerdotes romanos de algum templo mais antigo e talvez aborígene, no mesmo local. Em um desses blocos havia algumas manchas castanhas que me fizeram refletir. O maior, no centro do recinto, tinha certos traços sobre sua superfície superior que indicavam sua ligação com o fogo, provavelmente oferendas queimadas. Tais eram as coisas que podiam ser vistas naquela cripta, diante de cuja porta os gatos haviam miado, e onde Norris e eu então resolvemos passar a noite. Sofás foram levados até lá pelos criados, que foram instruídos a não se importar com quaisquer ações noturnas dos felinos, e Niggerman foi admitido tanto por auxílio quanto por companhia. Decidimos manter a grande porta de carvalho, uma réplica moderna com fendas para ventilação, firmemente fechada, e atendido isso, recolhemo-nos com as lanternas ainda acesas para guardar o que pudesse acontecer. A catacumba era muito profunda nas fundações do priorado, e sem dúvida situada muito abaixo sobre a face do rochedo saliente de calcário que dava para o Vale Agreste. Que ela havia sido o objetivo dos ratos arruaceiros e inexplicáveis eu não poderia duvidar, embora o porquê eu não soubesse dizer. Enquanto estávamos lá, deitados em expectativa, vi minha vigília ocasionalmente misturar-se com sonhos informes, dos quais os movimentos intranquilos do gato entre os meus pés me despertaram. Esses sonhos não eram saudáveis, mas horrivelmente semelhantes àquele que eu tivera na noite anterior. Vi novamente a gruta obscura e o porqueiro com suas indescritíveis bestas fúngicas chafurdando na imundície. E enquanto eu olhava para essas coisas, elas pareciam mais próximas e distintas. Tão distintas que eu quase podia observar seus semblantes. Então contemplei as feições flácidas de uma delas, e acordei com tamanho grito que Niggerman se alarmou,
enquanto o Capitão Norris, que não havia dormido, gargalhou consideravelmente. Norris teria rido mais, ou talvez menos, se soubesse o que me havia feito gritar, mas eu próprio não me lembrei senão mais tarde. O horror extremo com frequência paralisa a memória de um modo misericordioso. Norris me acordou quando os fenômenos começaram. Fui tirado do mesmo sonho com ele agitando-me gentilmente e instando-me a ouvir os gatos. Na verdade, havia muito a se ouvir, pois atrás da porta fechada no final dos degraus de pedra havia um verdadeiro pesadelo de felinos, gritando e arranhando, enquanto Niggerman, sem se importar com seus semelhantes do lado de fora, corria com excitação ao redor das paredes de pedra nua, nas quais ouvi o mesmo babélico tropel de ratos que me havia perturbado na noite anterior. Um terror agudo então se agitou dentro de mim, pois ali estavam anomalias que nada que fosse normal poderia explicar a contento. Aqueles ratos, se não eram uma loucura que eu compartilhava unicamente com os gatos, tinham de estar intocados e movendo-se às ocultas dentro de paredes romanas que eu havia pensado serem feitas de blocos sólidos de calcário. A não ser, talvez, que a ação da água ao longo de mais de 17 séculos tivesse corroído túneis sinuosos que corpos de roedores houvessem desgastado, tornando-os limpos e amplos. Mas mesmo assim, o horror espectral não era menor, pois se aquilo eram pragas viventes, por que Norris não escutava a sua nauseante comoção? Por que ele me urgia a observar Niggerman e ouvir os gatos do lado de fora? E por que ele se perguntava ansiosa e vagamente o que poderia tê-los excitado? Quando eu consegui contar-lhe, o mais racionalmente que pude, o que eu pensava estar ouvindo, meus ouvidos deram-me a última impressão devanecente da correria, que havia se retirado ainda mais para baixo, muito além daquele mais profundo dos porões, até parecer que todo o rochedo abaixo de nós estivesse permeado por ratos em demanda. Norris não foi tão cético quanto eu havia previsto. Ao contrário, pareceu profundamente tocado. Ele gesticulou para que eu notasse que os gatos junto à porta haviam cessado seu clamor, como se dessem os ratos por perdidos, enquanto Niggerman teve um surto de agitação renovada e arranhava freneticamente ao redor do fundo do grande altar de pedra no centro do recinto, que estava mais perto do sofá de Norris que do meu. A essa altura, meu temor do desconhecido era enorme. Algo assustador havia ocorrido, e eu vi que o Capitão Norris, um homem mais jovem, robusto e presumivelmente de uma natureza mais materialista, havia sido afetado tão inteiramente quanto eu, talvez por causa de sua íntima familiaridade durante toda a vida com as lendas locais. Naquele momento, não podíamos fazer nada além de observar o velho gato preto enquanto ele cavucava com fervor decrescente à base do altar, ocasionalmente erguendo os olhos e miando para mim daquela maneira persuasiva que usava quando queria que eu lhe prestasse algum favor. Norris então levou uma lanterna para perto do altar e examinou o local onde Niggerman estava arranhando, ajoelhando-se em silêncio e raspando os líquens de séculos que fundiam o maciço bloco pré-romano ao piso de mosaico. Ele não encontrou nada e estava prestes a abandonar seu esforço quando eu notei uma circunstância trivial que me fez estremecer, ainda que ela não implicasse nada mais do que eu já havia imaginado. Contei isso a ele e ambos olhamos para sua quase imperceptível manifestação com a fixação proveniente do fascínio da descoberta e do reconhecimento. Foi apenas isto, que a chama da lanterna posta junto ao altar tremulava ligeira, mas inegavelmente por uma corrente de ar que ela não recebia antes, e que vinha indubitavelmente da fissura entre o chão e o altar onde Norris havia raspado o líquen. Passamos o resto daquela noite no estúdio bem iluminado, discutindo com nervosismo o que faríamos em seguida. A descoberta de que alguma galeria ainda mais profunda que a mais profunda alvenaria romana conhecida jazia sob aquela edificação maldita, alguma galeria insuspeitada pelos antiquários curiosos de 3 séculos, teria sido suficiente para excitar-nos, mesmo sem qualquer pano de fundo sinistro. Da maneira como foi, o fascínio tornou-se redobrado, e nós hesitamos na dúvida entre abandonar nossa busca e deixar o priorado para sempre em supersticiosa prudência, ou gratificar nosso sentimento de aventura e desbravar os horrores que pudessem estar à nossa espera nas profundezas desconhecidas. Pela manhã havíamos assumido um compromisso
e decidido ir a Londres para reunir um grupo de arqueólogos e cientistas capacitados a lidar com o mistério. Deve-se mencionar que antes de deixar o porão inferior, nós tentamos em vão mover o altar central que então reconhecíamos como portal para um novo poço de medo inominável. Que segredo abriria o portal? Homens mais sábios do que nós teriam de descobrir. Durante muitos dias em Londres, o capitão Norris e eu apresentamos nossos fatos, conjecturas e relatos lendários a 5 eminentes autoridades. Todos homens em que se poderia confiar com respeito a qualquer revelação familiar que futuras explorações pudessem fomentar. Achamos a maioria deles pouco disposta ao escárnio, e em vez disso intensamente interessada e sinceramente compreensiva. Não me parece necessário nomear todos, mas posso dizer que incluíam Sir William Brinton, cujas escavações em Troade excitaram a maior parte do mundo em seus dias. Quando todos tomamos o trem para Anchester, senti como se me equilibrasse à beira de revelações assustadoras, uma sensação simbolizada pelo ar de luto entre os muitos americanos pela morte inesperada do presidente do outro lado do mundo. Na tarde do dia 7 de agosto, nós chegamos a Hexham Priory, onde os criados asseguraram-me de que nada incomum havia acontecido. Os gatos e até mesmo o velho Niggerman estiveram perfeitamente plácidos, e nenhuma ratoeira na casa havia sido disparada. Iríamos começar a exploração no dia seguinte, e enquanto esperávamos, eu destinei quartos com boas instalações para todos os meus convidados. Eu próprio me recolhi aos meus aposentos na torre, com Niggerman entre os meus pés. O sono veio rápido, mas sonhos terríveis me assolaram. Houve a visão de um banquete romano como aquele de Trimalchio, com um horror servido numa baixela coberta. Depois aquela maldita coisa recorrente com o porqueiro e seu rebanho imundo na gruta obscura. Porém, quando acordei já estava em plena luz do dia, com os sons normais da casa abaixo de mim. Os ratos, viventes ou espectrais, não haviam me perturbado, e Niggerman estava pacificamente adormecido. Ao descer, descobri que a mesma tranquilidade prevalecera por toda parte, uma condição que um dos sábios reunidos, um sujeito chamado Thornton, devotado à mediunidade, atribuiu de maneira um tanto absurda ao fato de que já me havia sido revelado aquilo que certas forças desejavam me mostrar. Tudo já estava pronto, e às 11 da manhã todo o nosso grupo de 7 homens, portando poderosos faróis elétricos e implementos de escavação, desceu ao porão inferior e ferrolhou a porta ao passar. Niggerman foi conosco, pois os investigadores não encontraram uma oportunidade para despistar sua excitação, e estavam de fato ansiosos para que ele estivesse presente no caso das obscuras manifestações de roedores. Nós observamos as inscrições romanas e os desenhos desconhecidos no altar apenas brevemente, pois 3 dos estudiosos já os tinham visto e todos conheciam suas características. A atenção maior foi destinada ao imponente altar central, e dentro de 1 hora Sir William Brinton fez com que ele se inclinasse para trás, equilibrado por algum sistema desconhecido de contrapesos. Lá então se revelou tamanho horror que teria nos subjugado caso não estivéssemos preparados. Através de uma abertura quase quadrada no chão de ladrilhos, espraiando-se sobre um lance de degraus de pedra, tão prodigiosamente gastos que eram pouco mais do que um plano inclinado em sua parte central, havia uma macabra hoste de ossos humanos, ou semi-humanos. Aqueles que conservavam sua disposição como esqueletos exibiam atitudes de pânico e temor, e sobre todos eles havia marcas de mastigação de roedores. Os crânios denotavam nada menos que completa idiotia, cretinismo ou primitivismo semissimiesco. Acima da escadaria forrada de detritos infernais, arqueava-se uma passagem descendente aparentemente talhada na rocha sólida, que conduzia uma corrente de ar. Esse fluxo não era uma torrente súbita e insalubre como de uma catacumba fechada, mas uma brisa fria, com um certo frescor. Nós não nos detivemos por muito tempo, e começamos a abrir com calafrios uma passagem degraus abaixo. Foi então que Sir William, examinando as paredes desbastadas, fez a estranha observação de que o corredor, de acordo com a direção dos golpes, devia ter sido talhado de baixo para cima. Eu devo ser muito ponderado agora e escolher bem as minhas palavras. Depois de avançar a custo por alguns degraus em meio aos ossos ruídos,
vimos que havia luz à frente. Não alguma fosforescência mística, mas uma infiltração da luz do dia, que não poderia provir senão de fissuras desconhecidas nos rochedos que davam para o vale estéril. Que tais fissuras tivessem passado despercebidas pelo lado de fora não era exatamente notável, pois não apenas o vale é inteiramente desabitado, como o rochedo é tão alto e saliente que somente um aeronauta poderia estudar sua face em detalhes. Mais alguns passos e nossos fôlegos foram literalmente roubados de nós pelo que vimos. Tão literalmente que Thornton, o investigador mediúnico, de fato desmaiou nos braços do homem estupefato que estava atrás dele. Norris, com sua face rechonchuda, completamente pálida e flácida, simplesmente lançou gritos inarticulados, enquanto eu, creio que o que fiz foi ofegar ou sibilar e cobrir os meus olhos. O homem atrás de mim, o único da comitiva que era mais velho do que eu, crocitou um trivial "Meu Deus!" na voz mais estridente que eu já ouvi. Dos 7 homens cultos, somente Sir William Brinton manteve a compostura, algo que lhe dá mais crédito, considerando que ele liderava o grupo e deve ter visto aquilo em primeiro lugar. Era uma gruta sombria, de enorme altura, estendendo-se a uma distância maior do que os olhos podiam ver. Um mundo subterrâneo de mistério ilimitado e horríveis sugestões. Havia construções e outros resquícios arquitetônicos. Num aterrorizado correr de olhos, eu vi uma bizarra série de túmulos, um rústico círculo de monolitos, uma ruína romana de cúpula baixa, um espaçoso edifício saxônico e uma antiga construção inglesa em madeira. Mas todos eles eram diminuídos pelo espetáculo fantasmagórico representado pela superfície geral do terreno. Por metros ao redor da escada, estendia-se um insano emaranhado de ossos humanos, ou ao menos tão humanos quanto os dos degraus. Como um mar escumoso eles se espalhavam, alguns desagregados, mas outros inteira ou parcialmente articulados em esqueletos. Estes últimos invariavelmente em posturas de frenesi demoníaco, ou lutando para repelir alguma ameaça, ou agarrando-se a outras formas com intenções canibalescas. Quando o Dr. Trask, o antropólogo, curvou-se para classificar os crânios, encontrou uma mistura degradada que o desconcertou por completo. Eram em sua maioria mais baixos que o homem de Piltdown na escala evolutiva, mas em todo caso definitivamente humanos. Muitos eram de grau mais alto, e muito poucos eram crânios de tipo suprema e sensivelmente desenvolvidos. Todos os ossos estavam ruídos, a maioria por roedores, mas um bom tanto por outros membros do rebanho semi-humano. Misturados a eles havia muitos ossos minúsculos de ratos, membros caídos do letal exército que encerrou aquele époco da antiguidade. Eu me pergunto se algum de nós sobreviveu àquele horrível dia de descoberta conservando a sua sanidade. Nem mesmo Hoffman ou Huysmans poderiam conceber um cenário mais desmesuradamente inacreditável, mais freneticamente repulsivo, ou mais goticamente grotesco do que a gruta obscura através da qual nós 7 cambaleávamos. Cada um tropeçando numa revelação após a outra, e tentando evitar naquele instante pensar nos eventos que deviam ter ocorrido ali 300, ou 1000, ou 2000, ou 10.000 anos atrás. Aquela era a antecâmara do inferno, e o pobre Thornton desmaiou novamente quando Trask lhe contou que alguns dos esqueletos deviam ter decaído à condição de quadrúpedes ao longo das últimas 20 gerações ou mais. Horrores acumulavam-se sobre horrores à medida que começávamos a interpretar os restos arquitetônicos. As criaturas quadrúpedes, com seus ocasionais recrutas da classe bípede, haviam sido mantidos em currais de pedra, para fora dos quais eles devem ter irrompido em seu último delírio de fome ou medo dos ratos. Havia grandes hordas deles, evidentemente engordados com as hortaliças rústicas, cujos resíduos podiam ser encontrados como uma espécie de forragem venenosa no fundo de enormes silos de pedra mais antigos do que Roma. Agora eu sabia por que meus ancestrais tiveram jardins tão excessivos. Pediria aos céus que pudesse esquecer. O propósito dos rebanhos eu não tive de perguntar. Sir William, postado com seu farolete na ruína romana, traduziu em voz alta o mais chocante ritual que eu jamais conheci,
e contou sobre a dieta daquele culto antediluviano que os sacerdotes de Cibele encontraram e combinaram ao seu. Norris, acostumado que era com as trincheiras, não conseguia caminhar em posição ereta quando saiu da edificação inglesa. Era um açougue e uma cozinha. Ele já esperava isso, mas foi demais ver utensílios ingleses familiares em tal lugar e ler inscrições corriqueiras em inglês, algumas de data tão recente quanto 1610. Eu não conseguia entrar naquele edifício. Aquele edifício cujas atividades demoníacas só foram detidas pela adaga do meu ancestral, Walter de la Poer. Onde me aventurei a entrar foi na baixa edificação saxônica, cuja porta de carvalho havia caído, e ali eu encontrei uma terrível fileira de 10 celas de pedra, com grades enferrujadas. 3 delas tinham ocupantes, todos esqueletos de alto grau, e no osso do indicador de um deles eu encontrei um anel de sinete com a minha própria cota de armas. Sir William encontrou uma galeria com celas muito mais antigas sob a capela romana, mas elas estavam vazias. Abaixo delas havia uma cripta baixa, com urnas de ossos arrumados com formalidade, algumas delas contendo terríveis inscrições paralelas, entalhadas em latim, grego e no idioma da Frígia. Enquanto isso, o Dr. Trask havia aberto um dos túmulos pré-históricos e trouxe à luz caveiras que eram ligeiramente mais humanas que a de um gorila e que continham indescritíveis ideogramas entalhados. Em meio a todo esse horror, meu gato espreitava sem se perturbar. Uma vez eu o vi monstruosamente empoleirado no topo de uma montanha de ossos e me perguntei que segredos poderiam existir por trás dos seus olhos amarelos. Tendo compreendido até certo leve grau as pavorosas revelações daquela área em penumbra, uma área tão odiosamente pronunciada por meu sonho recorrente, nós nos voltamos para aquela profundeza aparentemente ilimitada da caverna noturna, onde nenhum raio de luz vindo do rochedo conseguia penetrar. Jamais saberemos que invisíveis mundos estigiais se abrem além da pequena distância que percorremos, pois decidiu-se que tais segredos não são bons para o gênero humano. Mas havia muito com que nos ocupar ao alcance da mão, pois não avançáramos muito quando os faroletes revelaram aquela amaldiçoada infinidade de covas nas quais os ratos haviam se banqueteado, e cuja súbita ausência de reabastecimento levara o exército de roedores vorazes primeiro a voltarem-se contra as hordas vivas de criaturas famélicas, e depois a irromper priorado afora naquela histórica orgia de devastação que os camponeses jamais irão esquecer. Deus! Aqueles poços negros putrefatos, com seus ossos picados e cerrados e suas caveiras abertas. Aqueles abismos de pesadelo, abarrotados com os ossos pitecantropoides, celtas, romanos e ingleses, de incontáveis séculos de iniquidade. Alguns deles estavam cheios, e ninguém pode dizer que profundidade tiveram um dia. Outros ainda pareciam não ter fundo à luz das nossas lanternas, e eram povoados por fantasias inomináveis. O que havia sido, pensei, dos ratos desafortunados que tropeçaram para dentro de tais armadilhas em meio ao negrume de suas buscas naquele tártaro terrível? Em dado momento, meus pés escorregaram perto de um horrível precipício escancarado, e passei por um momento de medo estático. Devo ter ficado perdido em pensamentos por um longo tempo, pois não pude ver nenhum membro do grupo além do roliço Capitão Norris. Então, daquela distância retinta, ilimitada e extrema, partiu um som que eu pensei conhecer, e vi meu velho gato preto passar por mim em disparada, como um deus alado egípcio, diretamente para o infinito abismo do desconhecido. Mas eu não havia ficado muito para trás, pois após mais um segundo já não houve dúvida. Ali estava o assustador tropel daqueles ratos paridos pelo demônio, sempre em busca de novos horrores e determinados a me conduzir para dentro daquelas cavernas escancaradas do centro da terra, onde Nyarlathotep, o louco deus sem face, uiva cegamente aos acordes de 2 flautistas amorfos e idiotas. Minha lanterna expirou, mas eu continuei correndo. Houve vozes e berros e ecos, mas acima de tudo ressurgia delicadamente aquele tropel, ímpio e insidioso, crescendo e crescendo aos poucos, como um cadáver rígido e inchado que lentamente emerge à superfície de um rio untuoso
que flui sob intermináveis pontes de ônix até um negro e pútrido mar. Algo esbarrou em mim, algo mole e roliço. Deviam ter sido os ratos, o exército viscoso, gelatinoso e voraz que se banqueteava com os mortos e os vivos. Por que os ratos não devoravam um Delapoer como um Delapoer se alimenta de coisas proibidas? A guerra devorou meu filho, malditos sejam todos, e os Yankees devoraram Carfax com suas chamas e queimaram avô Delapore e o segredo. Não, não, eu lhes digo, eu não sou aquele porqueiro demoníaco da Gruta Obscura. Não era a gorda face de Edward Norris naquela coisa flácida e fúngica. Quem diz que eu sou um Delapoer? Ele sobreviveu, mas meu menino morreu. Deve um Norris possuir as terras de um Delapoer? É voodoo, eu lhes digo. Aquela serpente pintalgada. Maldito seja Thornton. Eu lhe ensinarei a desmaiar com o que a minha família faz. Sangue de Cristo, seus fedorentos, eu vos ensinarei a degustar. Quereis me moldar ao vosso modo? Magna Mater, Magna Mater, Atis, dia ad agaids ad audan, agus bas dunach ort, dunas dolas ort, agus leatsa, ungl. Foi isso que eles disseram que eu falei quando me encontraram na escuridão 3 horas depois. Encontraram-me agachado na escuridão por sobre o corpo roliço e semi-devorado do Capitão Norris, com meu próprio gato saltando sobre a minha garganta e rasgando-a. Agora eles explodiram Exham Prairie, tiraram meu niggerman de mim e me trancaram nessa sala gradeada em Hanwell, trocando sussurros assustados sobre a minha hereditariedade e as minhas experiências. Thornton está na sala ao lado, mas evitam que eu converse com ele. Estão tentando também suprimir a maior parte dos fatos que dizem respeito ao priorado. Quando falo do pobre Norris, acusam-me de uma coisa horrível, mas eles têm de saber que eu não fiz isso. Eles têm de saber que foram os ratos lisos e céleres, cujo tropel jamais me deixará dormir. Os ratos demoníacos que correm por trás do acolchoamento dessa sala e me convidam a descer a horrores maiores do que eu jamais conheci. Os ratos que eles não conseguem ouvir. Os ratos nas paredes.